Em 2013, a LG era um dos nomes mais promissores do mercado de celulares. Seu modelo LG G2 foi aclamado como um dos melhores daquele ano por causa de sua câmera absurda de 13 megapixels com a estabilização ótica, que era um recurso bastante raro para os smartphones naquela época. Ainda mais numa época em que o Facebook estava no seu auge e o Instagram estava começando a crescer aqui no Brasil. No mundo onde a Apple e a Samsung já dominavam o mercado e haviam poucas concorrências diretas no mesmo nível ali, a LG conseguiu ser uma grande alternativa para as pessoas. E não parou só por aí não, depois veio o poderoso LG G3 e o G4 para esses celulares. Mas 8 anos depois, a empresa desistiu da produção dos smartphones e simplesmente saiu de cena, o que levou a gigante da tecnologia a abandonar um mercado tão lucrativo como esse. Hoje a gente vai entender por que a LG, mesmo inovando antes de todo mundo, fracassou onde outras empresas prosperavam. No início da década de 2010, a LG surfava uma boa onda. O Android estava começando a dominar o mundo e ela soube aproveitar disso pensando: se por acaso lançarmos também smartphones com Android. O LG G2, que foi lançado em 2013, trouxe uma bateria absurda de boa, uma tela de altíssima qualidade, um design ousado com os botões na parte de trás do aparelho. Depois veio o LG G3, que foi um dos primeiros com tela Quad HD, e o G4, com uma das melhores câmeras da época. Inclusive foi elogiada por sites como DxOMark. Em 2013, a LG era a terceira maior fabricante de celulares do mundo, atrás apenas de Samsung e Apple, que dominavam o mercado desde sempre. Só em 2014 que ela vendeu 59 milhões de unidades de smartphones por todo o mundo. Parecia que a LG tinha tudo para se manter no topo, mas aí aos poucos começaram a surgir problemas. A LG sempre foi uma marca inovadora. Muitas vezes ela lançou recursos anos antes da concorrência. Olha só, a câmera ultra-wide foi a LG que trouxe primeiro. Tela curva, o LG Flex em 2013. Celular com som estéreo Hi-Fi, o LG V10 já trouxe isso também. Dois displays, o LG V20 e o LG V60. Celular modular tem o LG G5, mas o problema é que essas ideias, mesmo à frente do tempo, elas não eram tão bem executadas. O LG G5, por exemplo, tinha um conceito modular bem interessante, mas o acabamento era bem ruim e os módulos eram bastante caros e limitados. Além disso, o marketing da LG era bem fraco. Ela não conseguia explicar por que você deveria escolher um celular LG e não Xiaomi ou Samsung. Por exemplo, olha só esse comercial do LG para representar o LG G Flex. Nesse comercial temos dois caras no restaurante quando um deles é surpreendido por um presente de aniversário do amigo dele. Na teoria seria para ser um LG, só que quando ele abre a caixa, ele simplesmente vê essa bizarrice aí na tela. Totalmente desconexa e não dá a ideia muito clara de que é um comercial de smartphone. Ficou de muito mau gosto e afasta muito mais as pessoas do que atrai. Sem contar nessa cena aqui totalmente desnecessária que eu não tenho nem o que comentar. Agora, se você pegar um exemplo da Samsung, por exemplo, olha só como ela é um pouco mais ousada que a LG. Inclusive, eu acho que esse é um dos comerciais até mais famosos da Samsung. Basicamente mostra um usuário comum do iPhone com alguns problemas. Já começa com ele pegando uma fila cheia demais para comprar um celular. Como sempre, né? Todo lançamento da Apple tem a fila absurdamente cheia. Ou problemas como memória cheia e até o fato da Samsung não ter recursos como escrever numa caneta, ser a prova d'água. Na época realmente não era a prova d'água. Depois a Apple tirando a entrada de fone de ouvido e incluindo um Note. Como o usuário percebe as desvantagens do iPhone, ele vai lá e compra um Galaxy Note 8. E a mensagem é clara: mostrar as vantagens do Samsung em frente à Apple. E sabe um outro detalhe? A Apple fez um comercial resposta para a Samsung, só que de forma bem mais pacífica e discreta. De uma forma bem simples e curta, um rapaz corre lentamente em um lado da tela, só que quando ele passa para o lado direito da tela, ele fica absurdamente rápido, mostrando que com o sistema iOS você tem uma experiência bem mais fluida do que outros sistemas. E todos nós sabemos que a maior concorrência da Apple é o Android, sem mais. Perceba que entre esses três comerciais, apenas um deles não tem um propósito específico e entrega uma mensagem que convença alguém a comprar o celular dela, que obviamente é o da LG. Enquanto tenta inovar, a LG enfrentava um problema ainda mais grave, que foi a confiança do consumidor. Um dos problemas absurdamente difíceis de resolver para a LG foi o famoso boot loop, que foi o golpe fatal deles. Modelos como o LG G4, V10 e o G5 apresentavam um defeito crítico de hardware que fazia o celular reiniciar infinitamente. Em 2016, a LG admitiu que o problema era devido a uma conexão frouxa entre os componentes da placa-mãe. Essencialmente, as soldas que conectavam o processador à placa se soltavam com um aquecimento e resfriamento contínuos, levando à falha. Sabe o que é pior? A empresa demorou demais para assumir e resolver esse problema. A resposta inicial da LG foi oferecer reparos para os aparelhos que ainda estavam
estavam na garantia, só que muitos consumidores reclamaram que os reparos eram inadequados ou que os celulares substituídos acabavam apresentando o mesmo problema, já que o defeito da fabricação ainda persistia. Isso levou a uma grande onda de reclamações e eventualmente a uma ação judicial coletiva lá nos Estados Unidos. A LG ela foi processada por não oferecer uma solução adequada e por ter continuado a vender modelos com o mesmo problema. A disputa até que se estendeu por anos e foi um dos fatores que abalaram a reputação da LG no mercado dos celulares. O problema também não foi resolvido com um simples patch de software ou uma atualização de firmware. Como era uma falha de hardware, a única solução eficaz era a troca da placa-mãe do aparelho. Com relação à ação judicial, a LG chegou a um acordo com os clientes afetados, e esse acordo incluía reembolso ou crédito, ou seja, a empresa ofereceu aos clientes elegíveis um valor em dinheiro, geralmente algumas centenas de dólares, ou um crédito maior para a compra de um novo celular LG. Também ofereceu extensão da garantia e para alguns modelos a LG estendeu o período de garantia para cobrir o problema do boot loop, mesmo que a garantia original já tivesse expirado. Mas é claro que, por mais que a empresa tenha assumido essa responsabilidade de resolver os problemas, a confiança do consumidor já estava bem abalada. Vale considerar também que a concorrência pode se apropriar desses deslizes para criar propaganda contra a marca. Não sei se você se recorda, mas uma vez teve uma grande polêmica da Samsung que foi com o Galaxy Note 7, em que um dos celulares estavam realmente explodindo por causa de um problema da bateria. Na época a Samsung admitiu que havia problemas no design da bateria, que era maior do que o aparelho podia suportar, causando pressão e curtos-circuitos. A Samsung tentou reverter a situação oferecendo reembolso ou até a troca do celular, só que precisou interromper a produção do smartphone. E como a maior rival da Samsung não foi nem boba e nem quis perder tempo, a Apple foi lá e fez uma propaganda satirizando toda essa situação. Naquele mesmo formato simples, ela mostra uma mulher do lado esquerdo da tela segurando o app de outro sistema. Só que esse aplicativo literalmente explode do lado dela, já que quando ela vai para o lado direito, ela consegue usar os aplicativos normalmente. Em seguida, o lado esquerdo simplesmente desmorona e pega fogo. Essa é a margem que se abre para a concorrência quando erros graves acontecem. Somado a tudo isso, a LG já era lenta nas atualizações do Android. Em plena era dos aplicativos mais rápidos e recursos novos a cada mês, ninguém queria ficar preso por muito tempo para um sistema desatualizado. Enquanto a LG lutava com seus próprios erros, o mercado ficava cada vez mais competitivo. Xiaomi, Huawei e Oppo entravam com força no mercado, oferecendo bastante smartphones potentes, bonitos e ainda por cima baratos. Ao mesmo tempo, a LG não tinha identidade muito clara. Enquanto a Samsung apostava tudo na linha Galaxy e a Apple no iPhone, a LG criou várias linhas confusas como G, V, K e Style. Esse meio termo não era premium como Apple, nem acessível como Xiaomi. O resultado de tudo, a empresa ficou no limbo. Em abril de 2021, a LG anunciou oficialmente que estava encerrando a sua divisão de smartphones. Foram 23 trimestres consecutivos de prejuízo, acumulando bilhões de dólares em perdas. A empresa decidiu focar em áreas mais lucrativas e estáveis, que foram componentes automotivos, eletrodomésticos, displays e internet das coisas. Apesar de tudo, a LG deixou um legado, já que ela influenciou o mercado com algumas ideias bastante corajosas. Algumas que deram errado, outras que a concorrência soube aproveitar melhor, mas ela tentou pelo menos. Nesses tempos em que a mesmice estava bastante recorrente, a LG teve coragem de experimentar, e às vezes é exatamente isso que falta na tecnologia hoje em dia. Você aí já teve algum celular da LG? Qual foi o modelo que mais marcou sua vida? Foi o G2, foi o G4, o V10? Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber de verdade toda a sua trajetória, quais celulares você usou da LG. E claro, se você gostou desse estilo de vídeo, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque toda semana a gente vai trazer um vídeo aqui sobre tecnologia e vai ser muito legal de ter aqui comigo conversando semanalmente sobre isso, tá? Muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui. E antes de sair desse vídeo, não se esquece de ver um outro vídeo que eu postei no canal, onde eu falo sobre a história do primeiro youtuber. Ele simplesmente gravou um vídeo que é um dos mais populares da plataforma e parou de gravar. O que aconteceu com ele? Quer saber mais? É só você clicar no vídeo que está aparecendo aí na tela e eu já te vejo em alguns instantes. Por hoje é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Tchau! Causando pressão e curto-circuito. Difícil falar essa palavra. Causando pressão e curto-circuito. Causando pressão e curto-circuito. Meu Deus, que difícil de falar essa palavra.